Olá, bom dia. Que bom podermos iniciar mais esta manhã propondo uma reflexão positiva que nos faça renovar nossas atitudes diante da vida. Vamos usar então como texto base o capítulo 33 do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Neste capítulo, Joana nos propõe uma reflexão acerca do sofrimento humano. E ela inicia justamente trazendo para nós uma reflexão acerca de Buda, porque Buda considerava a vida como uma forma de sofrimento e que a sua finalidade era exclusivamente encontrar a maneira de libertar-se dele. Para o budismo, a vida é constituída de misérias que geram sofrimento. Por sua vez, esse sofrimento é causado pelos desejos insatisfeitos ou pelas emoções perturbadoras. E o sofrimento vai deixar de existir se forem eliminados esses desejos, sendo necessário, para tanto, uma conduta moderada e a entrega à meditação em torno de aspirações elevadas do ser. A fim de transmitir adequadamente as lições, o príncipe Gautama utilizou-se de parábolas, do mesmo modo que Jesus fez. O fundamento essencial dos seus ensinos se encontra na lei do karma, graças à qual o homem é o construtor de sua desdita ou felicidade, mediante o comportamento adotado no período da sua existência corporal. Em uma etapa, a aprendizagem equipa-o para a próxima, sendo que a soma das experiências e ações positivas anula aquelas que lhe constituem débito propiciador de sofrimento. O sofrimento se apresenta na criatura humana como uma enfermidade que necessita de tratamento conveniente, em que se invistam todos os valores ao alcance pela primazia de lograr-se o bem-estar e o equilíbrio físico-psíquico. Deste modo, o sofrimento pode decorrer do desgosto orgânico ou mental, que é um processo degenerativo do instrumento material do homem. As doenças campeiam e a receptividade daqueles que se encontram incursos nos códigos da justiça divina sofrem-nas, mediante as coartações danosas dos mecanismos genéticos ou por contaminação posterior, escassez alimentar, traumatismos físicos e psicológicos, um emaranhado de causas próximas, decorrentes dos compromissos negativos do passado mais remoto. No outro caso, o sofrimento resulta da transitoriedade da própria vida física e da fragilidade de todos os bens que proporcionam prazer por um momento, convertendo-se em razão de preocupação, de arrependimento ou de amargura. A busca do prazer é inata, instintiva, e o homem se lhe aferra na condição de meta prioritária. Não raro, ao consegui-lo, flui da satisfação momentânea e, por insatisfação psicológica, propõe-se a prolongá-lo indefinidamente, sofrendo ante a impossibilidade de o manter, pelas alterações naturais que se derivam da impermanência de tudo, pela saturação e, finalmente, pela perda de objetivo, após ter conseguido aquilo que desejava. Por fim, surgem ainda os sofrimentos que são resultantes de condicionamentos de ordem física e mental. Os hábitos arraigados constituem uma segunda natureza, com prevalência na conduta psicológica do homem. As alterações e transformações produzem sofrimento pela necessidade de ajustamento, pelo esforço de adaptação e os altibaixos da emoção que tende a reagir às mudanças que se devem operar na conduta. Encontrado o sofrimento, o homem deve ter o dever de identificar as suas causas, que procedem dos atos degenerativos próximos ou remotos, referentes às suas reencarnações. Ao lado daqueles que ressumam das dívidas kármicas, estão os decorrentes das suas emoções desequilibradas, que têm nascentes no egoísmo, no apego,
na imaturidade psicológica. Dentre outros, apresentam-se em plano de destaque o medo, o ciúme, a ira, que explodem facilmente, engendrando sofrimento. Chega o momento de buscar-se a cessação deles. Ou ocorre com as enfermidades que devem ser tratadas com carinho, porém com disciplina. De um lado, é imprescindível ir-se às causas, a fim de fazê-las parar. Ao mesmo tempo, evitar novos fatores desencadeantes. Conhecidas as origens, mais fáceis se tornam as terapias, que aplicadas convenientemente resultam favoráveis ao clima de saúde e de bem-estar. O esforço empreendido para o término do sofrimento apresenta-se em etapas que se vão incorporando ao dia a dia do indivíduo cioso da sua necessidade de paz. Impõe-se-lhe o trabalho de condicionar a mente à necessidade da harmonia, recorrendo à meditação em torno das finalidades altruísticas da vida, disciplinando a vontade, exercitando a tranquilidade diante dos acontecimentos que não podem ser evitados, das ocorrências denominadas tragédias, das quais pode retirar excelentes resultados para o comportamento e a autorrealização. O processo da cessação do sofrimento dá-se ainda através do sofrimento que propicia satisfação pela certeza que advém de se estar liberando da sua áspera constrição. Enfrentar, portanto, o sofrimento sem válvulas psicológicas escapistas é uma atitude saudável, muito distante da distonia masoquista habitual. Também resulta de uma disposição consciente para o homem enfrentar-se desnudado, com uma visão otimista em torno do futuro por conquistar. Realmente, o sofrimento faz parte do mecanismo de evolução na Terra. Nos reinos vegetal e animal, ele se encontra na embrionária percepção das plantas, que sofrem as agressões e as hostilidades do meio, as contaminações e processos degenerativos. Entre os animais, desde o menos expressivo até o mais avançado biologicamente, o sofrimento se manifesta na sensibilidade nervosa, como forma de produzir novos e mais perfeitos biotipos, em constante adaptação e harmonia das formas do psiquismo neles latentes. A superação do sofrimento é, sem dúvida, o grave desafio da existência humana, que a todos cumpre conseguir. E de posse desse texto, a gente fica a refletir, já que Joana nos trouxe, né, um paralelo com Buda, uma frase que é muito conhecida, que diz assim: a dor é parte da vida, mas o sofrimento é opcional. Nós estamos numa existência em que somos provados todo o tempo, somos desafiados todo o tempo, porque trazemos em nós ainda muito orgulho, muito egoísmo. Precisamos trabalhar essas chagas que nos, né, levam, nos comprometem, que nos aprisionam às sombras e que nos fazem se ter, né, sintonizar com esses canais de sofrimento. Muito do que nós sofremos hoje não se trata necessariamente do que fizemos outrora, mas da forma como trabalhamos as nossas emoções no presente, no momento presente. Por não sabermos equilibrar as nossas emoções diante dos desafios da vida. Fugimos de olhar as situações como elas verdadeiramente são. Buscamos fugas psicológicas e não enfrentamos os desafios que a vida nos apresenta de forma lúcida e consciente. E com isso nós sofremos. Sofremos por vivermos numa ilusão, por não aceitarmos a vida como ela é, buscando sempre querer ter a vida do outro, achando sempre que a grama do vizinho é melhor do que a nossa e que desafios só existem e fazem parte das nossas existências. Nós nos apegamos demais às questões da matéria, nós valorizamos demais os ganhos da matéria. E o que a gente percebe é que cada vez que a gente conquista algo na esfera material,
há algo a mais a ser conquistado. Então, uma sensação de insatisfação começa a fazer parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. Nós nunca nos sentimos verdadeiramente plenos e uma inquietude começa a mexer conosco de forma negativa, nos aprisionando, nos tornando pessoas frustradas diante da realidade da vida. E é isso que Joana nos convida neste capítulo, que possamos olhar para aquilo que nos faz sofrer, não mascarando isso, sendo capazes de dizer, olha, eu estou sofrendo, isso dói e isso me faz sofrer. Mas por que isso me causa tanto sofrimento? Será que realmente é uma situação tão dolorosa? Ou eu preciso trabalhar algo em mim para que eu consiga enxergar essa situação como uma forma de aprendizado? Será que eu posso modificar a minha percepção diante de uma situação ao perceber aquilo que eu posso mudar em mim? Esse é o caminho. Entender que todo o sofrimento é parte de um processo pedagógico. Quanto menos necessidades nós temos, menos apego nós temos diante das questões da matéria e menos sofrimento nós vamos trazer para as nossas existências. E há aqueles que vão dizer, mas então a gente precisa estar, despojar de todos os bens materiais. Não é nesse sentido. Eu posso ter uma vida comprometida no sentido de buscar ter um bom emprego, de buscar ter um bom salário, mas entendendo qual é o meu propósito nessa existência. Entendendo que há algo além disso. Quer ver? Tem muitas pessoas que passam a vida inteira se dedicando ao trabalho. Dedicam-se mais ao trabalho do que propriamente às suas famílias, à sua vida pessoal, a relação, de amizades. E muitas vezes essas pessoas, quando se deparam com aquela faixa etária em que estão mais idosas, em que vão se aposentar, em que precisam, focar mais em si próprias, em sua saúde, essas pessoas têm dificuldades, porque elas não conseguem entender que há algo além daquele trabalho. Sentem-se vazias, porque nunca conseguiram fazer nada além do que aquilo. Nunca estabeleceram relações profundas de amizade, que não relações superficiais no ambiente de trabalho. Nunca conseguiram estabelecer vínculos fortes da família. E muitas vezes, quando nós olhamos aqueles idosos que são abandonados por seus familiares, normalmente a gente diz assim, nossa, que filhos ingratos, mas é preciso ver toda uma história que há ali por trás. Não querendo justificar uma situação de abandono, porque para isso não há justificativas, mas no sentido de dizer o seguinte, muitas vezes o que está ali é uma situação de que foi se deixando tão de lado que os vínculos emocionais, afetivos, foram desfeitos. Então, desconectou-se de uma forma que conectar-se novamente torna-se difícil. Por isso que é tão importante que em nossas vidas busquemos o equilíbrio, o caminho do meio, que busquemos nos realizar, mas entendendo que estamos numa vida social para que possamos ter esta troca com todos aqueles que fazem parte da nossa trajetória, que possamos cultivar relações conosco e com o nosso próximo, que sejam relações profundas, que possamos nos olhar com cuidado, com admiração por aquilo que já conseguimos conquistar e buscando renovar aquela sombra, aqueles sentimentos negativos que ainda trazemos dentro de nós, pouco a pouco, um dia de cada vez, mas tendo consciência de que nós estamos longe da perfeição. E quando nós conseguimos ter esse olhar lúcido diante de nós mesmos, esse olhar profundo sobre nossa personalidade e sobre nosso posicionamento no mundo, a gente para de querer cobrar a perfeição do outro, porque aí a gente começa a entender que o outro também vivencia os mesmos conflitos, as mesmas dúvidas que nós. Muitas vezes, para algumas situações que para mim são mais fáceis, para ele, para o outro é mais difícil, mas vice-versa. Às vezes, o que para ele é mais fácil, para a gente é mais difícil. E é essa troca que nos faz crescer. É esse olhar.
Nós não devemos olhar para a vida do outro desejando ter a vida do outro, porque o outro tem os seus desafios que são proporcionais às suas necessidades evolutivas. Nós temos os desafios que são necessários para as nossas necessidades evolutivas. Muitas vezes, nós temos os desafios que nós damos conta de superar. E, certamente, alguns dos desafios que o outro enfrenta, nós não conseguiríamos superar de forma tão fácil. A gente pode saber na teoria, mas nem sempre, quando a gente passa pela situação, a gente realmente consegue ter clareza daquilo que está acontecendo. Então, nós devemos olhar para o outro no sentido de desejar o melhor ao outro, assim como nós gostaríamos que o outro desejasse o melhor a nós também. E seguirmos a nossa trajetória de crescimento, entendemos que todos somos filhos dessa criação, a quem chamamos de Deus, natureza, não importa o nome, mas somos partes dessa criação. E nós nos tornamos, então, como partes dessa criação, essência, né, divina, essência criadora, e isso nos torna, de certa forma, irmãos. Irmãos de caminhada, irmãos de jornada, e que precisamos caminhar, enfrentando as adversidades da vida, enfrentando os desafios, entendendo que vai doer sim, muitas vezes vamos passar por situações dolorosas, mas nós precisamos ser capazes de enxergar as situações com lucidez e nos perguntar sempre, por que dói? Por que me faz sofrer? Será que isso é realmente algo que eu precise estar sofrendo? Será que eu consigo passar e enfrentar essa situação dolorosa sem que isso traga tanto ressentimento, tanta mágoa, ou tão mais negatividade, dor do que a situação propriamente dita já proporciona? Será que não se trata de uma postura diante das situações, de um olhar diferente que nos faz superar com maior facilidade esses desafios que a vida nos apresenta? É esse o convite que Joana nos faz. Um convite de autoconhecimento, que possamos realmente fazer esta análise profunda e buscarmos nos perguntar e responder com honestidade para nós mesmos. Por que estou sofrendo? Como eu posso fazer para superar isso sem sofrer? Entendendo que muitas vezes aquilo que dói, aquilo que causa sofrimento, nos aprisiona de tal forma que a gente fica preso naquela zona de dor e sofrimento e a gente não consegue enxergar nenhuma possibilidade. Mas quando a gente olha para a situação desafiadora, muitas vezes dolorida, dolorosa, mas a gente se coloca de forma ativa, lúcida, consciente, a gente consegue sintonizar com os espíritos de escola, com os nossos companheiros da vida maior, que querem o nosso bem, que estão a todo momento nos amparando e que vão nos intuir para que possamos realizar as melhores escolhas, para que possamos encontrar em nós mesmos respostas tão necessárias para o enfrentamento das adversidades. Talvez esse seja o caminho, trabalhar nossas emoções, encontrarmos conosco mesmo, com a nossa essência, enxergando nossa luz e nossa sombra, e trabalhando a cada dia para conseguirmos estar na vida de forma mais leve e mais proveitosa. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe, que tenhamos um dia de muitos ganhos positivos, que faça luz na vida de todos nós. Muita paz.